paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como é que vocês estão aí? Está frio, está calor, está mais ou menos. O ar-condicionado está muito frio, ou está adequado. Está frio? Está frio, então nós temos que melhorar aí. Do lado de cá, como é que está o ar-condicionado? Está bom? Então do lado de cá diminui um pouquinho. Bem, deixa eu me ajustar aqui. Quem vai ser o obreiro da água? Porque eu vou beber água demais aqui, irmãos. Está ótimo o ar-condicionado para mim, mas eu percebi que está secando a minha boca. Então eu tenho que beber água aqui. E eu vou falar demais aqui, então preciso fazer amizade com o menino da água. Outra coisa, quem que é a pessoa que vai ficar me dando os cutucão nas horas aí? Ali, eu vou ficar de olho em você, tá? Não deixe passar a hora. Uma outra coisa, eu vou tentar controlar o microfone, mas se alguém perceber que ficou alto, avisa aí para a gente poder adequar, e se tiver alguém no som, né, vai estar diminuindo. Eu dei uma olhada rápida assim, e vi o rosto lindo ali do meu amigo Nixon e a sua esposa linda. Eu falo com a boca cheia para ver se fica correto de mim, mas ele fica correto de mim. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Irmãos, eu estou aqui na responsabilidade de trazer um tema muito importante e inovador. E eu quero desde já pedir desculpa para vocês se de alguma forma eu for confrontar vocês, principalmente os mais velhos. Eu quero já pedir desculpa porque eu vou mexer com vocês. Eu vou confrontar vocês aqui. Não só os mais velhos, como os mais novos também. Mas vai ser importante na minha visão e talvez na sua visão a forma que nós estamos evangelizando, a forma que nós estamos entregando a palavra do Senhor, os métodos que nós estamos utilizando. Eu quero confrontar vocês aqui nesta tarde sobre esse tema. Aonde estamos inconformados aqui? Bem, eu fiz uma pergunta onde estamos inconformados, mas vocês não sabem de quê, né? Então tenho que contextualizar aqui. Aonde estamos inconformados de chegarem na igreja e acharem as igrejas ou a sua igreja vazia? Aonde estamos inconformados de aqueles que pregam, né? O pastor falou de pregar a palavra, aqueles que chegam, sobem no púlpito para poder pregar a palavra, né? Usar o método de entrega da palavra, e quando ele vai entregar a palavra de salvação, ele está todos os cultos pregando a mesma palavra para crente. Uma palavra de salvação para crente. Por que para crente? Porque não tem aquela pessoa não crente na igreja. Talvez você esteja inconformado como eu também. Eu prego para crente, eu falo que Jesus ama para crente, eu falo que Jesus salva para crente, e aonde estão as pessoas que precisam ouvir essas palavras? Bem, eu estou inconformado comigo mesmo. Aonde estamos inconformados que chega na sexta-feira à noite e sai para poder evangelizar, no sábado para poder evangelizar, no domingo para poder evangelizar, gasta tempo, esforço, e quando volta de mãos vazias? Eu sou esse inconformado. A palavra de Deus, lá em Lucas 10, vai dizer que Jesus separou de 70. Alguns vão dizer que é 72, mas na minha Bíblia fala 70. E ali ele falou só: vai adiante de mim, prepare o caminho para onde eu irei passar. E ele faz algo interessante, que é falar assim: vou dar poder para vocês, vou dar unção para vocês fazerem, né, preparar o caminho onde eu vou passar. E aí a Bíblia vai falar que eles foram, hein? Eles chegaram lá e fizeram o que Jesus tinha falado com eles e voltaram alegres, pulando de alegria, contentes, porque conseguiram fazer a obra, a boa obra. E nós, quando nós vamos na sexta, sábado e domingo pregar o Evangelho, nós voltamos como? Felizes, sorridentes, pulando de alegria, contentes. Bem, pelo rostinho de vocês aí, eu acho que não é dessa forma.
como está difícil ganhar uma alma para o Senhor. Não é verdade? Eu estou falando mentira, irmãos? Talvez eu esteja falando mentira aqui. Quem está ganhando muita alma para o Senhor aí? Aí sempre eu passo muita vergonha quando faz aquela pergunta assim: quem ganhou uma alma no ano para o Senhor? E eu fico doido para levantar a mão, irmãos, e eu não consigo levantar a mão porque eu não ganhei nenhuma. Eu passo vergonha. Mas será que o problema está onde? Que eu não estou conseguindo ganhar uma alma para o Senhor? Talvez está na palavra? Sim ou não? A palavra é ela que está errada, ela tem que mudar a palavra. A Bíblia tem que mudar, como muitos estão dizendo por aí. Tem? Pode falar, irmãos. Tem sim ou não? Talvez alguém fale assim: não, tem que mudar a Bíblia. Não, a Bíblia ela é imutável. A palavra ela é perfeita e agradável, não precisa de, o pastor falou disso em Pirelar, não precisa de, eu até vi o significado lá de despedaçar, né? Não precisa, né? No contexto que ele falou estava correto. Mas aí, irmãos, a palavra, o conteúdo está certo. O problema é o método que nós estamos utilizando para poder pregar a palavra. Sabe por quê? Nós vamos falar aqui sobre evangelização em 10 gerações. O pastor já deu spoiler aqui, né? Quase que não precisou de eu brincar falar, pastor. O pessoal já chegou aqui e já falou tudo. Então eu quero dizer que eu sou inconformado com isso, irmãos. E eu tenho que aprender. Eu tenho que abrir a mente. E nós somos um povo com dificuldade de mudança. Nós não queremos mudar, nós não queremos esmerelar a música. Quem já ouviu o pastor da Assembleia falando: não esmerila a música, não? Eu acho que os cantores, né, que fazem aquele e ele está falando: não esmerila a música, não. A música é assim, é reta, tem que ser dessa forma. E nós somos um povo com dificuldade de mudança. Nós não queremos mudar, irmãos. Mas isso está na nossa cultura, isso está na nossa geração. Nós vamos ver isso aqui nesta tarde. Então eu sou um inconformado. Eu não quero subir no altar e ficar pregando para crente. Eu quero pregar para pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Eu quero ganhar aquele que está lá fora perdido, né? Vivendo no mundo das drogas, da bebedice, e por aí vai. Essas pessoas agora, eu subir aqui e começar a falar de Jesus ama, Jesus liberta, Jesus cura, né? Jesus leva para o céu. Para vocês que já estão cansados de ouvir isso, eu vou estar dando murro, né? Como é que é o ditado? Dá murro? Pois é. Você está no lugar certo. Seja bem-vindo a esse seminário. Obrigado, diretor, pastor Alexandre Lisboa, diretor da ETEP, que fez o convite à minha pessoa. Sou muito grato. Obrigado, pastor, pelo convite, né? E parabéns por essa iniciativa. Nós precisamos mesmo, né, desse tipo de conteúdo para a igreja. Nós precisamos treinar os irmãos. Lá eu sou o presbítero Gabriel, eu sou secretário de missões na região de Santa Luzia, lá junto com o pastor Ricardo, né? E nós temos feito uma obra lá, não melhor que a de vocês aqui, mas nós precisamos mudar. Nós reunimos assim, várias vezes, o pastor faz lá a reunião de presbitério e trazem na reunião de presbitério um estudo sobre determinado tema. Está sendo muito interessante. Mas aqui, olha, eu falei que eu quero confrontar você nessa tarde. Vamos ver se eu consigo, né? Evangelização em meio às gerações. Quem já fez estudo sobre gerações aqui? Olha, então tem alguém ali, quem mais? Aqui, ó, tem mais um aqui. Quem mais já fez estudo das gerações? Está falando geração X, Y, Z? Isso, o senhor também? Ó, o meu amigo Lindos ali também. Mas nós vamos falar, nós vamos entrar um pouquinho, né, sobre essas gerações. Tem muita gente aqui que não fez estudo a respeito disso. Existem 5 gerações. As gerações Baby Boomers, eu não sei se lê dessa forma, mas Boomer. Pois é, mas é Boomer. Ok, Baby Boomer. Que geração é essa? Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que é dessa geração. Essa geração é que nasceu ali, né, por meio de 46 a 64. Tem alguém aqui dessa geração? Olha.
geração X é uma geração que foi ali pós, né, geração Baby, de 65 a 80. Quem são eles? Melhorou um pouco aqui, cadê? Faz assim, irmãos, eu. Aí, ó, sejam felizes por isso. É sinal que vocês contribuíram, estão contribuindo muito com a sociedade. Parabéns. Mas o que é isso, hein? Foram poucos que levantaram as mãos até agora. Eu acho que a maioria vai levantar a mão. A geração dos milênios, que é a geração Y, que é ali de 81 a 95, 96. De 81 a 96. Ô Y, eu ia falar, você vai levantar a mão? Não, rapaz, eu tô assim, nossa, ele está na outra geração. Jovem, deixa eu ver, faz assim, ó. Eu vejo aí, olha. Deixa eu falar uma coisa com vocês da geração dos milênios. E não é para as outras gerações ficarem com raiva, não, tá bom? Nós somos considerados a geração da produtividade. Dizem que é nós que colocamos o mundo para funcionar. É nós que trabalhamos muito. Então sejam felizes por isso aí. Geração Y. Eu acho que a grande maioria é a geração Y. Milênios. Geração Z é aquela geração que nasceu ali em 97 a 2013. Cadê? Vai, é mesmo? Não parece não, mãe? O irmão parece mais maduro. O senhor nasceu quando? 99? Glória a Deus. A geração nova, nós vamos falar com você aqui, tá bom? Só você? Cadê? Tem mais ali? Geração Z, 97 a 2013. A 2012, perdão. 2012. Ó, são poucos, né? Sabe por que são poucos? Porque nós temos que recuperar essa turma e essa turma está difícil de vir para a igreja. Essa turma não quer vir para a igreja. E nós vamos falar a respeito disso. E sem falar da geração alfa. São os nossos adolescentes, as nossas crianças, aqueles que nasceram de 2013 para cá. Tem alguém? As crianças não, né? Ficaram em casa. Tem ali? Ali está dormindo, um minuto ali. Pode deixar. Então, irmãos, o discipulado entre gerações na era digital. Nós vamos falar a respeito disso aqui. Vamos entrar aqui no nosso tempo. Eu quero trazer alguns dados aqui para você. O retrato da fé, panorama religioso no Brasil. Eu vou trazer os dados aqui para que a gente possa falar a respeito deles nos slides a seguir. Vejam bem, esses dados é de 2022 para cá, tá bom? 2022 para cá. O IBGE, ele diz que evangélicos no Brasil de 2022 para cá tem crescido. A gente não percebe esse crescimento assim não, né? Mas tem crescido, cresceu 5,2% de 2022 para cá. E nós somos hoje no Brasil 26,9% de evangélicos no Brasil. Um pouco demais, né, irmãos? De 100%, muito pouco. Veja a Igreja Católica. A Igreja Católica de 2022 para cá, elas estão em 56,7%, normal, um pouco mais do que o dobro da gente. Só que a Igreja Católica estão perdendo seus fiéis, estão reduzindo, teve uma queda de menos 8,4%. Talvez eu vou falar glória a Deus porque eu estou ganhando os católicos para Jesus. Mas não. Será que os católicos estão vindo para o nosso meio? Pode ser que alguns sim, pode ser que outros não. Mas tem outros indo para outras religiões. Sem religião, 9,3% está crescendo, né? 1,4% está crescendo aqueles que não têm religião, não querem saber de religião. E aí tem outro aqui que é Umbanda e Candomblé, que triplicou, né? Umbanda e Candomblé, eles eram 0,3%, agora está 1%. Então tá aí, os católicos estão indo para lá também.
E agora a linha do tempo, ciclo e transformação. Vamos entender um pouco assim aqui agora sobre gerações, né? A reconstrução e tradição. Eu falei da geração B. Cadê o irmão aqui? Geração B. Né? Eu não sou estudioso da Segunda Guerra, não, tá? Os dados que eu tenho assim, que eu vou falar da Segunda Guerra, eu não estudei a respeito da Segunda Guerra. Eu só sei uma coisa, que a geração que veio pós-Segunda Guerra Mundial veio com uma tarefa árdua de reconstruir a economia dos seus países. Veio com uma tarefa árdua de reconstruir o mundo. Foi difícil, foi fácil? Não foi fácil. Talvez seria interessante a gente sentar perto do irmão aqui, né? Para ele nos contar um pouco dessa história, de como foi a vida dele, né? Só nasceu quando mesmo? 55. Como foi isso? Como foi essa recuperação? Se foi fácil, se não foi fácil. Então essa geração de 46 a 64 é da era analógica. 41? Hã? Começou em 46. Não entendi. Essa geração B, eles eram totalmente analógicos, irmãos. Qual era o meio de comunicação deles? Alguém sabe dizer? Saiu embolado, irmão. Você falou o que, Samuel? Como é que é? Fumaça? Não, por isso que saiu embolado, fumaça. Fumaça. Aqui, ó. Eu estou falando, não sei se eu vi esse irmão. Como é que era o meio de comunicação? Rádio, televisão, carta, jornal de papel, né? Tinha na época jornal de papel? Foi por isso, irmãos, por isso que hoje nós conhecemos o tal do panfleto, né? Tem o esposo da minha prima, Elisandro, ele se chama Frank Kleiber, um nome complicado. E meu pai chamava ele de panfleto. Eu falei, meu Deus, mas é daqui que saiu isso, nessa geração. Porque os meios de comunicação que se tinha naquela época era através de TV, e a TV, qual é o nome do irmão? Gilberto, vou tentar lembrar, eu sou ruim de ficar guardando o nome. Mas, irmão Gilberto, naquela época, as televisões era que tinha aquela bunda grandona assim. Era um caixotão grandão. Ficava numa mobília. Como é que eram os rádios? Os rádios eram de válvulas, você tinha um centro fio da antena. Meu Deus do céu. Era complicado, levava um segundo ou minuto antes dele para agitar a sintonia. Sabe uma coisa? Se eu perguntar à minha geração aqui sobre isso, ou a geração Z, a geração alfa, eles nem vão falar, o que é isso? Se eu perguntar assim, vocês lembram do disquete? O que é isso? Que bicho é esse? É de comer? O que é disquete? Fita cassete, né? Aquelas fitas cassete que veio depois, né? Então nós temos, irmãos, uma geração baby boomers, né? Que era uma era analógica, que os meios de comunicação eram através de rádio, TV como mídia dominante. E os valores dessa geração é uma geração mais autoritária, né? Era mão firme, mão pesada, né? É bem sargento, né? Quase que tinha que bater um contingência para essa geração. É uma geração autoritária, uma geração tradicional, uma geração, né, que não se podia falar B, não, não, que o B era mão na cara, né? Estou falando mão na cara aqui, mas não sei se na época era mão na cara ou era na boca. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não nasci lá, meu irmão de perto. Agora, como o Evangelho chegou para essas pessoas, irmãos? A igreja naquela época começou a aplicar métodos daquela época para poder alcançar as pessoas. Então eles viram que tinha muitos baby, né? Os dessa geração, muitas pessoas assistindo televisão. Aí eles falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar então a usar a mídia, a TV para transmitir a palavra do Senhor. E aí eu acredito que tinha alguns programas
sei dizer, né, evangélicos. Aí falou assim: olha, eu estou vendo que eles leem muito jornal de papel, então vamos colocar algumas mensagens bíblicas no papel. Só tinha emissoras de rádio e jornais, às vezes saía jornal, mas televisão. Não, né? Mas no rádio sim. Muito pouco, muito comum, muito comum, né, ter mensagens evangélicas lá. Então o método estava sendo aplicado porque o povo estava fazendo o quê? Eles estavam mais ouvindo rádios. Porque nós, desde aquela época, nós trabalhamos, nós estudamos, né? Nós temos que tirar tempo para a família, e aí sobra algum tempo para a gente fazer alguma coisa. Naquela época o povo ficava na rua. O povo gostava de rua naquela época. Por isso que tinha os cultos nas praças. Mudou drasticamente. Não sou eu, não foi eu. Acontece comigo, viu, pastor? Acontece comigo, meu Deus. Então o povo estava nas ruas naquele período, naquele tempo, e aquela evangelização, o pastor falou de colocar, né, como é que chama, pastor? A caixa de som, né? E sair por aí pregando e tal, funcionava naquela época, porque o povo estava na rua, o povo ouvia, o povo tinha curiosidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: esse povo, você não ia ganhar eles para Jesus de qualquer forma, não. Sabe por quê? Porque você vai falar uma coisa para eles e eles querem ver se você está vivendo isso. Eles querem ver de fato que o que vocês estão falando, se realmente vocês estão vivendo isso. Eles não vão derrubar eles, não. É um pouco muito duro. E aí já vou falar da geração X, porque eu tenho que falar dos dois, que é um pouco parecido, né? A geração Baby foi da era analógica, e a geração X, que nós falamos aqui, tem poucas pessoas também da geração X, foi uma geração de transição. Estava começando a internet, as coisas estavam começando a mudar, né? Talvez somente a NASA, entre aspas, que tinha acesso à internet, talvez só as grandes empresas que tinham acesso à internet ainda não tinham chegado propriamente para essa geração, nessa época até os anos 80, mas era uma transição, as coisas, os pensamentos já estavam começando a ser transformados. Era de transição, ponte entre analógico. Quem eram os analógicos? Ok, os babies. E agora a geração X está fazendo essa transição, mas essa transição vai acontecer na geração dos milênios. Agora eu quero falar das duas gerações juntas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai adiantar chegar para pessoas igual nosso irmão Gilberto, né? O nome eu acertei? Gilberto. Pessoas que não conhecem Jesus, que estão lá fora. Não vai adiantar chegar para eles e aplicar um método digital para eles, que não vai rolar. Eles não vão aceitar. Eles vão aceitar o método tradicional. Então, não vai servir esse negócio de WhatsApp, mandar WhatsApp. Não vai servir esse negócio de falar de IA, né? Está falando de inteligência artificial, ou falar, vou mandar alguma coisa de inteligência artificial lá para eles, não vai colar. Eles é de outra era, eles é de outra cultura, não é da cultura atual. Então essas gerações são gerações complicadas, muito tradicional, e que nós temos que aprender a lidar com essa geração, porque nós temos que ganhar elas também para Jesus. E eu já vou falar aqui que a fórmula, o método que eu indico para nós, igreja, é o método híbrido. Bom, eu acho que o método híbrido eu vou agradar tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Mas eu aplicaria mais esforço, talvez eu ficaria assim, 40%, né, para poder dedicar para o lado tradicional e 60% do lado digital. O método mais tradicional, mais moderno, nem digital, mais moderno. Eu ia aplicar 60% de esforço, porque é o que nós temos. Nós vimos aqui que são poucos da geração Baby, são poucos da geração X. Os Baby estão indo embora, desculpa, viu, irmão Gilberto, desculpa, os Babies estão indo embora. São poucos que estão aí. Então eu não tenho que ficar aplicando muita força, né, dedicando muito espaço para lá, não. Mas também não posso deixar perder os que estão. A geração X que estão aí também, são os nossos
nossos pais são da geração X. Eles estão aí, mas são poucos também. Então, eu tenho que fazer uma média aqui. Eu vou aplicar força, muita força para o lado de cá ou para o lado de lá. Enquanto nós, Igreja Assembleia de Deus do Brasil, estamos aplicando muita força para o lado tradicional, porque nós somos um povo tradicional, nós somos tradicionais, eu sou tradicional. Enquanto nós aplicamos muito esforço para o lado de cá, sabe o que acontece? Ô Igson, meu amigo, vou aproveitar a sua presença aqui, presidente da mocidade. Você roda por aí. Você tem achado muitos jovens aí nas igrejas? Muitos jovens? Jovens. Dentro das igrejas, não. Eu estava, parece que um ano, eu fiquei com isso lá na Regional de Santa Luzia, contribuindo de alguma forma com ele, e eu rodava nas igrejas. O que acontecia ali, irmãos? Eu chegava numa igreja, meia dúzia de jovens ou menos. Chegava na outra, não tinha jovens. Chegava na outra, 3 jovens. Chegava e assim ia. Sabe por quê? Porque nós, como Assembleia de Deus do Brasil, somos um povo tradicional e aplicamos os nossos métodos tradicionais, alcançando apenas as pessoas tradicionais. E aí, cadê os jovens nas igrejas? Quem vai me substituir amanhã? Nós precisamos aplicar a força para o lado dos jovens. Os jovens, eles são os obreiros de amanhã. Bom, e a geração dos milênios é uma geração da era digital, né, que tem a globalização, o propósito que eles procuram, né, ter propósito e autenticidade. Os veículos de comunicação, né, dos milênios, redes sociais e conteúdos, acho que ficou errado aqui, autenticidade e causa social. Bem, essa geração aqui, elas começam então a entrar no meio digital. Quem conhece o Orkut? Faz assim, só para eu poder ver bem. E vocês são do milênio, né? Vocês são milenários, né? O Orkut começou lá, né? Nós conhecemos. O senhor conheceu o Orkut? A rede social. O senhor conheceu agora? Antes? Naquela época já tinha o Orkut. É verdade, só posso por todas, né? Está aqui até hoje. Aí começou, né, a era digital. Nós começamos então a entrar nas redes sociais através do Orkut, depois passou para o Facebook. Hoje nós temos o quê? Instagram, TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Esse WhatsApp todo mundo tem, né? Ferramenta que todo mundo usa. O que mais? Kawaii, Telegram. Esse eu nem uso. Acho que o Telegram agora é X, né? Não? Não? É diferente? Twitter que é o X, né? Não tem o Telegram, o que mais? Na verdade, meu querido irmão, é porque mudou a transição de Web 1 para Web 2. A pergunta é, qual a diferença da Web 1 e para Web 2? Nós estamos para a Web 3. Então, essa é uma pergunta boa. A Web 1, quando foi criada, né, quem fazia os sites, etc., eram conteudistas. Você tinha o conteúdo dele, então você ia ver. Né? Então, agora, o que o Web 2 muda? O usuário, ele que dá o conteúdo. Aí entrou primeiro o Orkut e as outras ferramentas, ela diferencia das primeiras exatamente porque você, como usuário, você pode colocar a página do Face, a página do Instagram, a página, você mesmo está, em tempo real, você está colocando conteúdo. Por isso que que esse momento é o Web 2. Aí nós temos a Web 3, que está chegando agora, que é um pouco diferente delas. Né? Então, assim, na verdade, a questão comportamental está